O oceano é vasto, imprevisível e implacável. Para aqueles que enfrentam emergências no mar, a sensação de isolamento pode ser esmagadora, o horizonte se estende sem fim e qualquer esperança de resgate parece distante. No entanto, equipes especializadas arriscam suas vidas diariamente para salvar marinheiros, pescadores e passageiros em perigo. O resgate marítimo é uma das missões mais desafiadoras e perigosas do mundo, exigindo não apenas tecnologia avançada, mas também coragem, resistência e tomada de decisão sob extrema pressão. A vastidão do oceano representa o primeiro grande obstáculo para qualquer operação de resgate. Diferente de uma emergência em terra, onde há pontos de referência, estradas e locais fixos, o mar está sempre em movimento. Um navio em perigo pode ser levado por correntes fortes a dezenas de quilômetros de sua última posição conhecida em poucas horas. Ondas gigantes podem encobrir sinais de fumaça, e o céu nublado pode dificultar a visualização aérea. Além disso, se a embarcação afundar, sobreviventes podem ficar à deriva por dias, enfrentando desidratação, frio extremo ou o perigo de predadores marinhos. O clima é outro fator crítico. Tempestades no oceano podem se formar rapidamente, tornando o resgate ainda mais arriscado. Ventos de mais de 100 km podem dificultar a pilotagem de helicópteros de resgate e fazer com que barcos socorristas lutem contra ondas enormes. A visibilidade pode cair para quase zero e a chuva intensa pode prejudicar equipamentos eletrônicos. Em alguns casos, as condições são tão severas que as equipes precisam tomar a difícil decisão de adiar o resgate, sabendo que cada minuto perdido pode custar vidas. Mesmo com o avanço da tecnologia, resgatar pessoas no oceano continua sendo um enorme desafio. O GPS permite que a localização aproximada seja identificada, mas isso nem sempre significa que a busca será bem-sucedida. Se o navio perdeu energia ou se seu sistema de comunicação foi danificado, ele pode se tornar invisível para os socorristas. Drones e satélites ajudam a mapear grandes áreas, mas a imensidão do oceano torna impossível monitorar cada centímetro. Os barcos de resgate precisam ser extremamente resistentes, projetados para suportar condições extremas e operar em águas turbulentas. Mas nem sempre é possível alcançar rapidamente uma embarcação em perigo. Se o chamado de socorro vem de uma área remota, pode levar horas ou até dias para que a ajuda chegue. Em emergências envolvendo submarinos ou navios que afundaram, a profundidade se torna uma inimiga ainda maior. Poucas equipes no mundo são treinadas para operações de resgate subaquático, e a falta de oxigênio faz com que cada segundo seja precioso. Outro grande desafio é o fator humano. Em situações de emergência, a psicologia desempenha um papel fundamental. Pessoas presas em um navio afundando ou em um bote salva-vidas perdido podem entrar em pânico, tomar decisões impulsivas e até prejudicar os esforços de resgate sem perceber. Marinheiros experientes são treinados para lidar com esses momentos críticos, mas nem todos a bordo de uma embarcação são profissionais do mar. Passageiros de cruzeiros, pescadores e até mesmo tripulações menos experientes podem sucumbir ao medo, tornando a evacuação ainda mais caótica. A fadiga também é um inimigo constante. Para as equipes de resgate, missões podem durar horas ou até dias, exigindo concentração máxima e esforço físico extremo. Pilotos de helicóptero precisam manter o controle absoluto da aeronave em meio a rajadas de vento violentas. Mergulhadores de resgate enfrentam águas geladas e pouca visibilidade enquanto buscam sobreviventes. Tripulações de barcos de resgate devem se segurar firmemente enquanto navegam por mares revoltos. Além disso, a pressão psicológica é imensa. Cada resgate é uma corrida contra o tempo, e as equipes sabem que qualquer erro pode ser fatal. É comum que socorristas carreguem o peso emocional de missões fracassadas, onde chegaram tarde demais ou não conseguiram salvar todas as pessoas envolvidas. O oceano não perdoa, e mesmo os mais treinados podem se encontrar em situações onde nenhuma decisão parece ser a certa. Casos históricos mostram como o resgate marítimo pode ser desafiador e heróico ao mesmo tempo. Um dos episódios mais marcantes foi o resgate de marinheiros do cargueiro SS Pendleton, que se partiu ao meio durante uma tempestade na costa de Massachusetts. Enfrentando ondas enormes e ventos violentos, uma pequena equipe da guarda costeira
conseguiu salvar dezenas de tripulantes usando apenas um bote de resgate. A missão foi tão arriscada que os socorristas perderam a bússola e precisaram navegar apenas com a intuição e a memória do caminho de volta. Outro exemplo impressionante ocorreu durante o furacão Joaquim, quando um navio cargueiro desapareceu com 33 tripulantes a bordo. Equipes de busca e resgate vasculharam o oceano por dias, mas a tempestade tinha sido tão poderosa que não houve sobreviventes. O desaparecimento do navio e a luta desesperada da tripulação foram reconstruídos apenas depois, por meio de gravações recuperadas do sistema de comunicação. A tecnologia continua evoluindo e novas estratégias estão sendo desenvolvidas para tornar o resgate marítimo mais eficiente. Drones marítimos podem ser usados para identificar destroços e possíveis sobreviventes mais rapidamente. Novos sistemas de comunicação via satélite permitem que embarcações emitam sinais de socorro mesmo em áreas remotas. Treinamentos mais rigorosos preparam marinheiros e passageiros para reagirem corretamente em caso de emergência. No entanto, nenhuma inovação pode eliminar completamente os riscos. O oceano sempre será um ambiente hostil e imprevisível. Os resgates marítimos continuarão sendo desafiadores e perigosos, exigindo coragem, preparo e um profundo respeito pela força da natureza. Para aqueles que desafiam o mar, saber que há pessoas dispostas a arriscar tudo para resgatar-nos pode ser a única esperança em meio ao desespero. Mesmo com todo o avanço tecnológico e as lições aprendidas ao longo da história, o resgate marítimo continua sendo um dos desafios mais extremos enfrentados pelo ser humano. O oceano, com sua vastidão sem fim e suas condições implacáveis, testa constantemente os limites da resistência humana e da engenharia moderna. Quando uma embarcação emite um pedido de socorro, cada segundo conta e as equipes de resgate precisam agir com rapidez e precisão para evitar o pior. A localização exata de uma embarcação em perigo é sempre um dos primeiros obstáculos. Mesmo que um pedido de socorro seja recebido, isso não significa que a embarcação será encontrada imediatamente. No meio de um oceano revolto, um navio à deriva pode se mover quilômetros em pouco tempo, dificultando a busca. Se o barco já afundou, os sobreviventes podem estar espalhados por uma grande área, tornando o resgate ainda mais complicado. Para piorar, as condições climáticas frequentemente trabalham contra os socorristas. Se um barco está em perigo devido a uma tempestade, os próprios socorristas precisam enfrentar essas mesmas condições para alcançá-lo. Ventos violentos dificultam a aproximação de helicópteros e ondas gigantes tornam a navegação extremamente arriscada. O mar pode ser tão impiedoso que, em alguns casos, as equipes precisam tomar a difícil decisão de interromper o resgate, deixando os sobreviventes à própria sorte até que o tempo melhore. Mesmo quando os socorristas conseguem alcançar uma embarcação em perigo, o resgate nem sempre é simples. Tripulantes e passageiros podem estar feridos ou em pânico, dificultando a evacuação. Em alguns casos, os resgatados precisam pular na água para serem retirados, o que é extremamente perigoso em mar aberto. O frio intenso pode levar à hipotermia em questão de minutos, e as ondas podem dificultar a operação. Helicópteros de resgate são frequentemente utilizados nessas missões, mas seu uso exige habilidade e precisão extremas. O piloto precisa manter a aeronave estável enquanto um socorrista desce por um cabo até a embarcação ou até os sobreviventes na água. Qualquer erro pode ser fatal, tanto para a vítima quanto para o socorrista. A turbulência provocada pelos ventos pode desestabilizar o helicóptero e uma onda maior pode atingir a embarcação no momento exato do resgate, colocando tudo a perder. Outro grande desafio enfrentado pelas equipes de resgate é o próprio estado emocional dos sobreviventes. O pânico pode fazer com que as pessoas ajam de maneira irracional, dificultando o salvamento. Em situações extremas, alguns podem até recusar a evacuação por medo ou desorientação. Os socorristas precisam estar preparados para lidar com essas situações e agir rapidamente para evitar que um resgate se transforme em uma tragédia ainda maior. Casos de sobrevivência extrema no mar mostram a importância do treinamento e da resistência psicológica. Um exemplo impressionante foi o caso dos tripulantes do trimaran Rose Noel, que ficaram 119 dias à deriva no Pacífico após o barco virar. Sem comunicação e sem suprimentos adequados, eles precisaram encontrar maneiras de coletar água da chuva e capturar peixes para sobreviver. O impacto psicológico foi devastador,
mas a cooperação entre os tripulantes foi essencial para que conseguissem resistir até serem resgatados. Outro caso dramático foi o resgate dos tripulantes do cargueiro Modern Express, que enfrentou uma inclinação perigosa no Golfo da Biscaia. Com o navio prestes a virar, a equipe de resgate precisou agir rapidamente, utilizando helicópteros para retirar cada um dos tripulantes antes que o pior acontecesse. A operação foi extremamente arriscada, pois o navio estava sendo sacudido por ventos fortes e ondas enormes, mas graças ao treinamento e à precisão dos socorristas, todos foram resgatados com segurança. Em alguns casos, os resgates envolvem submarinos e embarcações afundadas, tornando tudo ainda mais complexo. Quando um submarino fica preso no fundo do oceano, a quantidade de oxigênio disponível é limitada e cada minuto conta. Equipes de resgate precisam utilizar veículos operados remotamente ou mergulhadores altamente treinados para alcançar a embarcação e tentar salvar os tripulantes antes que seja tarde demais. O naufrágio do submarino russo Kursk em 2000 é um exemplo trágico de como um resgate pode ser complicado. O submarino afundou após uma explosão interna e os sobreviventes ficaram presos no fundo do mar, esperando ajuda. Infelizmente, as dificuldades técnicas e os atrasos na operação de resgate resultaram na perda de toda a tripulação. Esse desastre mostrou como, mesmo com tecnologia avançada, as condições do oceano podem tornar um salvamento impossível. A tecnologia tem avançado para tentar minimizar os riscos e aumentar as chances de sucesso em resgates marítimos. Hoje, novas ferramentas estão sendo desenvolvidas para melhorar a localização de embarcações em perigo. Drones marítimos podem cobrir grandes áreas do oceano rapidamente, identificando sobreviventes e destroços antes que as equipes de resgate cheguem ao local. Satélites de monitoramento fornecem informações detalhadas sobre o clima e as correntes oceânicas, ajudando a planejar melhor as operações de resgate. Além disso, novos sistemas de comunicação via satélite permitem que navios emitam sinais de socorro mesmo em áreas remotas. Antigamente, um navio perdido no meio do oceano poderia demorar dias para ser localizado, mas hoje, graças a tecnologias como os sistemas de identificação automática, AIS, e sinalizadores de emergência, EPIRB, a posição de uma embarcação pode ser determinada rapidamente. Os treinamentos para equipes de resgate também evoluíram significativamente. Simulações realistas ajudam os socorristas a se prepararem para diferentes cenários, desde tempestades extremas até incêndios em navios. Mergulhadores de resgate passam por treinamentos rigorosos para lidar com resgates subaquáticos, enquanto pilotos de helicópteros são treinados para operar em condições de extrema turbulência. No entanto, apesar de todos esses avanços, o resgate marítimo continuará sendo uma tarefa de alto risco. O oceano é um ambiente imprevisível e incontrolável, onde cada missão pode se tornar uma batalha contra forças muito maiores do que qualquer ser humano pode enfrentar. Para aqueles que se aventuram no mar, seja em navios de carga, embarcações de pesca ou cruzeiros de lazer, a consciência sobre os perigos do oceano e a importância dos protocolos de segurança pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Para aqueles que se aventuram no mar, seja em navios de carga, embarcações de pesca ou cruzeiros de lazer, a consciência sobre os perigos do oceano e a importância dos protocolos de segurança pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Estar preparado, saber como reagir a uma emergência e manter a calma são fatores essenciais para aumentar as chances de sobrevivência até que o resgate chegue. Os socorristas marítimos são verdadeiros heróis, enfrentando os piores cenários para salvar vidas. Suas histórias são marcadas por coragem, sacrifício e dedicação, mas o oceano, com toda sua força e imprevisibilidade, sempre lembrará ao humano